Prepare-se para uma jornada emocionante, através de paisagens deslumbrantes, cidades encantadoras e uma cultura rica em história. Descubra catedrais magníficas com suas cúpulas douradas reluzentes. Explore as majestosas montanhas do Cárpatos e se encante com as praias paradisíacas da Crimeia. Bem-vindo à Ucrânia! Ao longo do caminho, vamos revelar 30 curiosidades e fatos fascinantes que vão te deixar impressionado. Pronto para embarcar nessa aventura única pela Ucrânia? Então vamos começar, mas antes, ajude o canal deixando seu like e inscrição. A Ucrânia está localizada na Europa Oriental, abrangendo uma área de mais de 600 mil km². É o segundo maior país da Europa, logo depois da vasta Rússia. Sua localização é estrategicamente histórica, com fronteiras que se conectam a vários países europeus. Ao noroeste faz fronteira com a Bielorrússia, ao oeste com a Polônia, Eslováquia e Hungria, ao sudoeste com a Romênia e a Moldávia. No norte faz fronteira com parte europeia da Rússia, enquanto no leste faz fronteira com a parte asiática desse país. Além disso, a Ucrânia é banhada pelo Mar Negro e pelo Mar de Azov ao sul. É um país com uma localização geográfica diversificada e de grande importância histórica. A Ucrânia é dividida em 24 divisões administrativas, chamada Oblasts, além da região autônoma da Crimeia, que está em disputa com a Rússia desde 2014. Essas divisões incluem regiões como Kiev, Lviv, Odessa, Donetsk e entre outras. A Ucrânia de hoje é caracterizada por dois mundos culturais predominantes. No oeste do país, há uma influência europeia mais forte, com a língua ucraniana sendo amplamente falada e a tradição da Igreja Grego-Católica predominante, com vínculos ao Vaticano. No leste do país, há uma influência histórica mais forte da Rússia, com a religião ortodoxa de rito russo sendo predominantemente e a língua russa sendo mais comumente usada. Cerca de 71% da população ucraniana tem o russo como a língua de comunicação básica nessa região. Essa diversidade cultural e linguística reflete a influência histórica e a complexidade da Ucrânia como um país. A Ucrânia é uma verdadeira potência quando se trata de óleo de girassol. Eles estão nesse ramo desde o século XIX e hoje em dia são responsáveis por produzir cerca de 1/3 de todo o óleo de girassol do mundo. Em 2020, eles bateram um recorde ao exportar incríveis 7,17 milhões de toneladas, o que representa aproximadamente 80% de sua produção. É uma quantidade enorme. A maior parte desse óleo de girassol é enviado para diferentes países ao redor do mundo. A Ucrânia está realmente na linha de frente dessa indústria. Kiev é a capital e a cidade mais populosa da Ucrânia, localizada nas margens do rio Dnieper. É famosa por suas cúpulas douradas e possui uma série de marcos notáveis. Entre eles, destaca-se o Mosteiro de São Miguel, embora o mais visitado seja, sem dúvidas, a Catedral de Santa Sofia, reconhecida como Patrimônio Mundial. Além disso, Kiev abriga diversos monumentos históricos, como o icônico Portão Dourado, que servia como entrada principal da cidade no século XI, e o impressionante Monumento aos Fundadores, também conhecido como Monumento à Pátria. Em Kiev, encontramos a estação de metrô Arsenalna, considerada a mais profunda do mundo, construída a 105 metros abaixo do solo, inaugurada em 1960. Durante a era soviética, a Ucrânia planejou essa rota subterrânea como parte de um abrigo nuclear. Por isso, a estação é projetada com vários bunkers, distribuídos ao longo dos túneis. Para chegar aos andares da estação, é necessário descer 2 lances de escadas, o que leva cerca de 5 minutos a partir da superfície. É impressionante a profundidade dessa estação. Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia, localizada no nordeste do país. Foi a primeira capital de República Socialista Soviética Ucraniana. Odessa hoje é um importante centro industrial e é conhecido como a Pérola do Marne, devido ao seu porto, que é o mais importante para o comércio marítimo da Ucrânia. Outra cidade importante é Dnipro, localizada às margens do rio Dnieper, no centro do país. É conhecida por sua indústria metalúrgica e armamentista.
Os Cárpatos são uma cadeia montanhosa que se estende por uma área de 190 mil quilômetros quadrados e é a maior dos Cárpatos da Europa. A região montanhosa coberta por florestas é repleta de rios, lagos de montanha e cachoeiras pirotescas. Aqui, a Serra de Orbela se eleva, alcançando os picos mais altos dos Cárpatos ucranianos. Essa região é o epicentro cultural popular rural da Ucrânia e também é um destino número 1 para caminhantes e esquiadores em busca de aventura e diversão nas montanhas. Brukovo é o lugar perfeito para entusiastas de esqui. Este enorme resort ucraniano é conhecido como a capital do esqui e oferece uma ampla variedade de atividades na neve. Com 63 pistas para esquiar, além de opções de patinação no gelo, passeios de tubos de neve e trenós puxados por cães. É considerado a capital do destino do esqui do leste europeu. Situado em 3 montanhas, incluindo o pico mais alto do Cárpatos. A vista deslumbrante deste resort alpino é simplesmente impressionante. Se você busca experiência de esqui luxuoso, Brukovo é o lugar perfeito para estar. Kamianets-Podilsky, no oeste da Ucrânia, é famoso por sua fortaleza impressionante. Este castelo de conto de fadas é uma das principais razões pelas quais os turistas visitam a cidade. Ao longo do século, o castelo serviu como uma fortaleza defensiva crucial na região ocidental da Ucrânia, resistindo aos invasores como os turcos, otomanos e os tártaros. Sua localização pirotesca, estendendo-se pela encosta de uma colina e atravessando o rio Esmakri, faz do castelo um dos pontos turísticos mais encantadores da Europa Oriental. Lviv é um dos destinos mais charmosos e bem reservados da Ucrânia. Fundada em 1240 e batizado em homenagem a Leon, o filho mais velho do rei da Rutênia, é uma das principais cidades do oeste da Ucrânia. Seu centro histórico foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco. A cidade está repleta de monumentos, galeria de artes e edifícios históricos. Apresentações incríveis de balé e ópera também são destaques, fazendo com que Lviv seja muitas vezes chamada a Paris da Ucrânia. A cidade antiga tem um charme tradicional europeu e os amantes do café ficarão encantados com a cena local. Lviv possui o maior número de café per capita do mundo e os visitantes podem desfrutar de dezenas de locais onde os cafés maravilhosos são preparados. O rio Dnieper é o mais longo e importante da Europa, atravessando a Ucrânia. Geralmente, é dividido em 3 partes distintas. A parte superior começa nas colinas russas de Valdai e se estende até a região intermediária entre Kiev e a cidade ucraniana de Zaporizhia. Uma atração notável nessa região é a ilha de Khortytsia, que agora é oficialmente listada como uma das 7 maravilhas da Ucrânia. A parte inferior do rio abrange sua foz no Mar Negro. O rio Dnieper desempenha um papel crucial na geração de energia hidrelétrica, além de facilitar o comércio e servir como uma importante via fluvial para os transportes de mercadoria entre várias nações europeias. Chernihiv é uma antiga cidade localizada às margens do rio Desna, no norte da Ucrânia. É conhecida por sua magnífica arquitetura medieval, em particular a Catedral de Transfiguração, com 5 cúpulas, e a Igreja de Santa Catarina, com suas cúpulas douradas. A cidade também abriga mosteiros antigos, que costumam ser residência de bispos. Além disso, o Palácio de Pesca, construído no século XVIII, encanta com sua beleza arquitetura neoclássica, amplos jardins e um lago encantador. Vyshyvanka é um termo ucraniano usado para se referir a uma camisa bordada tradicionalmente usada na Ucrânia, também conhecido como sorotka em ucraniano. Essa camisa é feita de algodão e é bordada à mão com diversos motivos geométricos, florais e animais, em uma variedade de cores. Cada peça é única, com um padrão distintivo que representa a região de origem ou estilo individual do artesão. A Vyshyvanka é mais do que apenas uma peça de vestuário. Ela carrega um significado cultural profundo e é considerada um símbolo de identidade ucraniana, orgulho nacional e conexão com as tradições ancestrais. Usar uma Vyshyvanka é uma forma de expressar amor pelo seu país, bem-estar, beleza e honra à rica herança cultural ucraniana. A Ucrânia teve sua formação em 882 d.C.,
quando as tribos eslavas estabeleceram no estado de Rutênia. Esse estado alcançou grande poder, mas foi posteriormente dominado pelos mongóis no século XII. A Ucrânia manteve sua identidade cultural, passando por períodos de luta pela independência e autonomia. Foi posteriormente dividida e controlada por diferentes impérios, como o russo e o austro-húngaro. Após a Revolução Russa, a Ucrânia proclamou sua independência em 1917, mas acabou sendo incorporada à União Soviética. Somente em 1991, com o colapso da União Soviética, a Ucrânia conquistou sua independência. Desde então, enfrentou desafios políticos e territoriais, lutando pela soberania e a preservação de sua rica herança cultural e histórica. Chernivtsi, apelidada de Pequena Viena da Ucrânia, é conhecida como um dos principais centros culturais do oeste do país. Essa cidade histórica tem uma longa e próspera história que remonta à Idade Média, testemunhando um grande desenvolvimento arquitetônico eslavo. Tanto as estruturas medievais preservadas, como as construções mais recentes, contribuem com a beleza única de Chernivtsi, tornando-a uma das cidades mais bonitas da Ucrânia. Odessa, localizada às margens do Mar Negro, é o porto marítimo mais importante da Ucrânia e é amplamente considerado como um dos destinos mais atraentes em todo o país. Sua arquitetura exuberante e suas belas praias contribuem para sua popularidade. Durante o século XIX, Odessa era a cidade mais populosa da Ucrânia, e esse legado é evidente na grandiosidade de seus edifícios, como o Teatro de Ópera de Balé e a majestosa Escadaria de Potemkin, que é um acesso impressionante à cidade portuária. Curiosamente, Odessa foi fundada por um espanhol chamado José Ribas, um almirante da Marinha Imperial. O Túnel do Amor, localizado na cidade de Klavan, no noroeste da Ucrânia, é considerado um dos lugares mais românticos do mundo. Trata-se de um trecho ferroviário de 3 km que está praticamente abandonado. No entanto, a presença dos trens e a vegetação exuberante ao redor criam uma paisagem espetacular que simula o acesso a um mundo de fantasia. Por essa razão, o Túnel do Amor atrai milhares de casais de todo o mundo que visitam o local em busca de um ambiente romântico e encantador. Os ovos de Páscoa ucranianos são conhecidos como pusanky. São ovos decorados com motivos tradicionais e religiosos, representando uma antiga tradição ucraniana. A arte de decorar ovos é comum em muitos povos eslavos, remontando um tempo de pré-cristão, quando o sol era adorado e os pássaros eram vistos como seres celestiais. Os ovos eram considerados objetos mágicos e celestiais. Com o tempo, essa tradição se fundiu com a tradição cristã, tornando-se os ovos de Páscoa. Os pusanky ucranianos são cuidadosamente pintados à mão, utilizando uma técnica especial de cera e corante para criar designs intricados e coloridos. Esses ovos são considerados símbolos de renascimento, fertilidade e proteção, e são valorizados como presentes especiais durante a celebração da Páscoa. O Mosteiro das Grutas de Kiev é o mosteiro mais antigo da Ucrânia e é um dos lugares sagrados da religião ortodoxa oriental. Localizado em Kiev, ocupa uma área de 28 hectares, cercada por muros e contendo igrejas, mosteiros e museus. Sua história remonta a 1051, quando foi fundado em um complexo de cavernas nas colinas adjacentes ao rio Dnieper. Durante a era da Rússia de Kiev, o mosteiro tornou-se o local de peregrinação mais importante da região. Em 1990, o Mosteiro das Grutas de Kiev foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco. Hoje, é um dos locais mais visitados da cidade de Kiev. O mosteiro é conhecido por sua arquitetura impressionante, bem como pelas cavernas, onde os monges ortodoxos vieram e foram enterrados ao longo dos séculos. Os visitantes podem explorar as igrejas, admirar os afrescos e ícones ortodoxos e desfrutar da atmosfera espiritual e histórica deste local significativo. A Ucrânia possui uma diversidade étnica significativa, resultando de duas histórias de localização geográfica. As divisões étnicas no país remontam ao período imperial, quando as fronteiras regionais eram disputadas pelos impérios russos, Habsburgos e pela República das Duas Nações. Na região sudeste da Ucrânia, historicamente, houve uma presença significativa de russos étnicos, além dos ucranianos.
O idioma russo é o mais amplamente falado nessa região. Por outro lado, no oeste da Ucrânia, que fazia parte do Império Austro-Húngaro até 1918, há uma forte influência europeia e a língua ucraniana é mais predominante. Além dos ucranianos e russos, outras nacionalidades são representadas de forma significativa na Ucrânia, incluindo romenos, tártaros da Crimeia, búlgaros, húngaros, poloneses, judeus e armênios, entre outros. Essas comunidades étnicas têm suas próprias tradições culturais, línguas e contribuições para a diversidade da Ucrânia. A culinária ucraniana é conhecida por sua diversidade e riqueza, influenciada pela história multicultural do país. A mistura de diferentes etnias e tradições culinárias resultou em uma variedade de pratos. Um dos pratos mais famosos da cozinha ucraniana é o borscht, uma sopa de beterraba e repolho com batatas. Ele pode conter carnes, como porco, e é apreciado por seu sabor rico e cor vibrante. Outros pratos tradicionais populares incluem os varenik, que são almôndegas ou pastéis recheados. Os vareniks tradicionais podem ser recheados com uma variedade de ingredientes, como batatas, cebola, cogumelos fritos e queijo cottage. O holubtsi é outro prato ucraniano tradicional, que consiste em rolos de repolho recheado com arroz, cenoura e carne. Esses rolos são cozidos em um molho de tomate ao caldo de carne, resultando em um prato saboroso e reconfortante. Além desses pratos emblemáticos, a culinária ucraniana oferece uma ampla variedade de alimentos, incluindo pratos de carne como o salo, que é uma gordura de porco, carnes defumadas e embutida, além de peixe de água doce, laticídios, pães, bolos e sobremesas deliciosas. A Ucrânia abriga cerca de 5.000 castelos e fortificações, tornando-se um destino perfeito para os amantes de lugares históricos. Os castelos ucranianos possuem uma arquitetura requintada e são testemunhas do passado glorioso do país. A maioria dessas fortificações está localizada na parte ocidental da Ucrânia, cada uma com uma atmosfera única. A natureza ao redor desses castelos acrescenta um charme especial, embelezando essas grandiosas estruturas com paisagens exuberantes. Explorar os castelos da Ucrânia é uma experiência fascinante, onde se pode mergulhar na história e imaginar o passado por trás dessas construções centenárias. Esses castelos representam diferentes períodos históricos e estilos arquitetônicos, oferecendo aos visitantes uma variedade de experiências. A Ucrânia é conhecida como uma terra repleta de grande riqueza histórica e cultural, onde belas igrejas são encontradas por toda parte, adornando as cidades. O país abriga 7 patrimônios mundiais da Unesco, incluindo a famosa Catedral de Santa Sofia em Kiev, bem como o encantador centro histórico da cidade. Além disso, as igrejas únicas de madeira de estave no Cárpatos e as majestosas florestas de faias que a cercam também fazem parte desses patrimônios. Esses locais representam a magnificência arquitetônica e a beleza cultural que a Ucrânia tem a oferecer. A cidade de Chernobyl, localizada ao norte da província de Kiev, Ucrânia, é hoje uma assustadora cidade fantasma, resultado de uma das grandes catástrofes do século XX. Em 1986, a usina nuclear de Chernobyl explodiu, deixando a comunidade ucraniana completamente destruída. As autoridades soviéticas estabeleceram uma zona de exclusão em torno da área. Após o acidente, cerca de 49.000 pessoas foram evacuadas de sua casa. Richard, a zona de exclusão mais afetada, foi posteriormente expandida para 30 quilômetros, resultando na evacuação adicional de outras 68.000 pessoas e suas famílias. A cidade de Chernobyl e seus arredores foram abandonados e permanecem inabitáveis devido aos altos níveis de radiação. Hoje, Chernobyl é um lembrete sombrio dos perigos associados à energia nuclear e um testemunho das consequências devastadoras de um desastre dessa magnitude. A zona de exclusão tornou-se um local de interesse turístico, onde visitantes podem testemunhar os efeitos duradouros da catástrofe e refletir sobre suas consequências humanas e ambientais. A Ucrânia possui uma enorme indústria agrícola, sendo responsável por 49% de suas exportações. Sua base econômica é amplamente fundamentada na agricultura. O país possui uma extensa área de terras aráveis,
com solos negros férteis, considerados os melhores da Europa. Essas condições favoráveis fazem da Ucrânia um local ideal para o cultivo de trigo e outros produtos alimentícios. Ao longo do tempo, a Ucrânia desempenhou um papel crucial no fornecimento de alimentos para a União Soviética. Sua produtividade agrícola e vastas extensões de terras cultiváveis levaram o país a ser apelidado de o celeiro da Europa. A Ucrânia ocupa uma localização estratégica como um importante ponto de trânsito para o petróleo e gás proveniente da Rússia e da Ásia Central em direção à União Europeia. A maioria dos gasodutos e oleodutos que transportam hidrocarbonetos para a União Europeia passa atualmente pelo território ucraniano. Mais de 70% do gás russo que é enviado para a Europa entra através da Ucrânia. Qualquer interrupção desses gasodutos ou fluxo de produtos floríferos teria um impacto significativo ou causaria sofrimento incalculável para milhões de europeus ocidentais, que dependem do gás proveniente da Rússia. Em 2014, 3 regiões da Ucrânia autodeclararam-se como nações independentes com o apoio da Rússia, ignorando a Ucrânia e a comunidade internacional. Entre essas regiões, a Crimeia é uma península com inúmeros valores históricos incalculáveis, tendo sido palco de passagem de vários impérios ao longo dos séculos. A região abriga uma variedade de monumentos históricos, como o Palácio de Livadia, uma residência imperial russa construída entre 1828 a 1848, no estilo de Renascimento inglês. Além disso, a cidade desempenhou um papel importante na Rota da Seda e abriga a fortaleza genovesa do século XIV. Outro local histórico significativo é a Baía de Balaclava, onde ocorreu a batalha em que o Império Russo tomou a Crimeia do Império Turco Otomano. A Ucrânia tem enfrentado várias crises econômicas desde sua independência em 1991. Apesar dos aspectos negativos dessas crises, é importante mencionar que o custo de vida na Ucrânia é mais baixo em comparação com muitas outras partes do mundo. Em particular, sua capital é considerada uma das cidades mais acessíveis em termos de custo de vida. De acordo com estudos econômicos, viver em Kiev pode ser cerca de 69% mais barato do que viver em Londres. Além disso, há outras cidades na Ucrânia onde o custo de vida é ainda mais baixo. Estatísticas indicam que o custo de vida nessas cidades pode ser 16% mais barato do que em Bogotá, 25% mais barato do que na Cidade do México e até 40% mais barato do que Santiago, no Chile. De fato, o ucraniano é uma língua oficial da Ucrânia, é amplamente falado em todo o país e é considerado a língua nacional. No entanto, devido à história e à influência da Rússia na região, muitos ucranianos são bilíngues e também falam russo. Em algumas áreas, especialmente nas regiões do leste e sul da Ucrânia, onde está a maior presença de falantes de russo, é mais comum encontrar pessoas que falam russo no dia a dia. No entanto, é importante ressaltar que a língua ucraniana é predominantemente e utilizada em todas as esferas da vida pública, incluindo o governo, a educação e os meios de comunicação. O ucraniano foi classificado como a terceira língua mais bonita em 1934, ficando somente atrás do francês e do persa. Uma das constituições mais antigas do mundo é a Constituição de Philipp Orlik, escrita por um cossaco ucraniano em 1710. Ela estabeleceu um sistema democrático com a separação dos poderes do governo, ou seja, entre o legislativo, executivo e judiciário. Além disso, essa Constituição limitou o poder do chefe do exército e criou um parlamento eleito chamado Conselho Geral. Essa lei foi um esboço precursor das ideias que seriam desenvolvidas décadas depois por Montesquieu em seu famoso livro O Espírito das Leis. É interessante observar que essa Constituição foi escrita cerca de 65 anos antes da Constituição Americana. Se você chegou até aqui, é porque realmente gostou do vídeo, então ajuda deixando o like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar. Caso queira saber mais sobre países, lugares e suas curiosidades, clique nesse vídeo que está aparecendo na tela.